Vamos fazer o exercício aqui do Guidorize, volume 1, seção 3.3, definição de limite. O porquê que eu escolhi essa seção? Para resolver, tem os limites, geralmente, a maior parte dos limites que a gente acaba fazendo, acaba sendo bem clichês, assim. Segue mesmo, olhou, bateu o olho, faz daquele jeito. Mas tem um caso interessante. Ele chega a ensinar aqui também como proceder quando tivermos raiz cúbica, né? Quando nós temos a raiz quadrada, a gente já sabe que tiver uma soma, uma diferença de raízes quadradas, basta multiplicar pelo conjugado e vai conseguir limpar aquela indeterminação, né? É o que acontece em 99% dos casos, é isso aí. Mas quando a raiz é cúbica, não dá para multiplicar pelo conjugado. E também quando a raiz é quártica, também não dá para multiplicar pelo conjugado. Você multiplica e não muda nada, não consegue resolver o problema. Então aqui tem uma sequência de exercícios bastante interessante de Guidorize. Exercício Q, que é uma raiz quadrada. Aí o R, ele é idêntico à questão Q, só que aqui é uma raiz cúbica. O S é no mesmo formato dele. Só que daí é raiz quártica e a raiz é raiz de 2, né? Então, eu vou mostrar como que deve ser, na verdade, a ideia para resolver o limite de uma raiz, né? A multiplicação pelo conjugado é um caso particular que só se aplica à raiz quadrada. Há um jeito geral de pensar, pelo menos até a raiz quádrica que eu resolvi, ela deu certinho, que a gente consegue resolver os limites. Essa é a ideia central que tem que ser usada, né? Que é, essa raiz aqui, nós devemos, ou você reescreve este cara aqui para ter um cancelamento com a raiz, ou você tira essa raiz. Você tem que dar um jeito de conseguir limpar um dos lados, né? E eu vou mostrar um jeito geral de se fazer essa conta. Aqui já está transcrito, conforme está. Então vamos começar a resolver ele. Claro que a primeira coisa que se faz num limite é aplicar o limite e ver se gera determinação. Esse é o caso, gera uma determinação. Aí a gente pode notar o seguinte, como é feito no Guidorize. Se a gente pegar esse último termo aqui, ó, a gente pode notar que é a mesma coisa que ser este cara aqui, só que cada um deles estando ao quadrado. É a mesma coisa. Mas isso gera um formato interessante, ó. Isso nada mais é que o formato a quadrado b quadrado. Mas a gente pode construir uma expressão que seja a diferença de dois quadrados igual a uma expressão. Que o que a gente quer? Eliminar esse cara aqui. Então, como que a gente pode reescrever esse a quadrado menos b quadrado? A gente pode notar, se a gente fizer, vou botar entre parênteses aqui, a menos b, vai nos gerar. Para gerar o a quadrado menos b quadrado, primeiro eu vou ter que ter um a aqui, né? A com a vai dar no só a quadrado. Mais um certo termo, que eu não sei ainda quem é. Vou dar uma letra aqui, uma letra bem bonita para ele, que é psi. Um psi. Talvez gere algum termo a mais, que eu não sei quanto que vai ser. Então, e aqui nós colocamos nosso b. Certo? Aqui, ó, a quadrado menos b menos b quadrado. É um exemplo simples, a gente consegue ver que psi é zero, mas apenas para manter uma coerência do método que vai ser utilizado. Então, se a gente distribuir essa multiplicação, então, o nosso a quadrado está aqui, o nosso b quadrado menos b quadrado está aqui, aí resta esse cara aqui. Mas, ó, mais AB menos AB é zero. Esse cara é zero, sobra esse cara aqui. Então, a soma deste cara tem que ser zero. Ou seja, isso só é verdade, colocar em outra forma aqui, ó. Como a gente está supondo, como esse nosso A e nosso B também não são zero, somente psi deve ser zero.
Então, nossa expressão que se torna aquele caso simples, que a gente já conhece. Então, x menos 3 vai ser quem? A menos b, a mais b. Mas quem é o nosso a? O nosso a é a raiz de x, como a gente mostrou aqui, ó. O nosso a é a raiz de x e o nosso b é a raiz de 3. Então, posso colocar aqui, ó. Agora podemos aplicar o limite. Esse é o nosso resultado final, ok? Outras formas de ver esse termo, né? Em vez de ter substituído aqui no denominador, se a gente pegasse aqui, ó, esse é o famoso que a gente conhece, ó, como multiplicador pelo conjugado. A gente pegaria e multiplicaria aqui, só trocando este sinal, que é o produto A menos B, A mais B. Né? A menos B, A mais B. Outra forma apenas de ver. Agora vamos para o próximo exercício, né? Eu deixei por último aqui mostrar o multiplicador conjugado, que é o método usual, para mostrar que ele só se aplica na parte quadrática, né? A gente vai mostrar que se aplicar para o cubo, não dá certo. Bom, agora vamos para esse cara aqui. Quando a gente vai multiplicar esses caras aqui, nada mais que acontece é mesma base, somos expoentes. 1/3 mais 1/3 dá 2/3. Lá no caso, nossa raiz quadrada é 1/2, 1/2. Aí quando nós somarmos os dois, vai dar 2/2, 1. Aí por isso que nós consideramos a raiz. Então, mostrado aqui, pelo conjugado, não dá certo. Então, qual a ideia que nós vamos ter que fazer aqui? A mesma de antes. Nós vamos notar que essa é a ideia geral. Aí a gente pega nosso x menos 3 e notamos que ele é idêntico à expressão ali de cima, só que elevado ao cubo. Da mesma forma, para esse aqui, elevado ao cubo. E este é o formato a ao cubo menos b ao cubo. E como que a gente constrói agora? Aquela igualdade do mesmo jeito que a gente tinha aqui no quadrado, a menos b ao cubo, a menos b ao quadrado, tinha esse a menos b, que é o que a gente já tinha, e o outro termo, esse termo que ia cancelar, e o outro que sobra. Então, a gente pode fazer aqui a menos b ao cubo. A gente vai construir da mesma forma que nós construímos antes. Construímos um a menos b. Por quê? Porque a gente precisa desse sinal negativo. E agora a gente vai construir o restante. Que vai ser... A gente precisa de um a quadrado aqui. Por quê? O a quadrado com esse a dá o nosso a ao cubo. O nosso b com esse menos b, se for o b quadrado, dá o nosso b ao cubo. Mais o nosso bom e velho psi. Talvez haja. Lá naquele caso, o psi tinha que ser 0. Mas aqui não vai ser 0. A gente nota que ó, nosso a ao cubo e nosso menos b ao cubo estão aqui. Mas não tem aquele cancelamento do meio que nós tínhamos. Ó. Então o que acontece? Todo mundo aqui, todos esses caras aqui, devem somar 0. Deve ser 0. A gente pode escrever de uma forma mais coerente isso aqui. Forma mais coerente não, forma mais conveniente.
A menos B, a menos B, a gente pode simplificar esse A menos B, a gente nota aqui. Isso só pode ser verdade se... Então a gente tem a condição com y igual a b. Então, basta levar agora, reescrever o nosso a menos b quadrado dessa forma. E agora leva para o limite. Né? Era essa parte aqui, toda essa parte, tudo no o numerador foi substituído. Essa parte se cancela. E temos essa expressão. Aplicando o limite em cada um deles, nós temos 3 raiz cúbica de 3 quadrado. Agora para o caso do S, questão S, que é a raiz quártica. Essa é um pouco mais complicada, né? A gente vai ter nosso x menos 2. Identificamos da mesma forma de antes. A na quarta menos b na quarta. Do mesmo jeito de antes, colocamos o a menos b em evidência e aí começamos compondo. Aqui deve ter um a ao cubo para gerar o a na quarta. Aqui tem que ter um b ao cubo para gerar, para quando compor com esse aqui, gerar um b na quarta. Né? Nosso menos b na quarta. Mas há termos cruzados. A gente poderia colocar apenas o psi. Se a gente colocar apenas o psi, a gente não vai conseguir ter uma expressão. Por quê? Se a gente voltar lá no caso do nosso primeiro quadrado aqui, a gente tinha o a aqui, que a potência dele era 1. E aqui não precisaria do psi, porque já tem aqui a potência 1. Começa com 1, 2, 3, nesse formato. Dá pra se pensar assim. Então aqui não teria nenhum índice, né? Do termo cruzado. Já quando já para a raiz cúbica, a gente vai ter nosso a menos b. A gente vai ter nosso a menos b. Aqui vai ter um a ao quadrado. Então deve ter um outro termo aqui que seja a parte linear, represente a parte linear. Né? E como aconteceu, y igual a AB. Agora, para nossa expressão do a na quarta, deve ter uma expressão que, pensando assim, deveria representar a parte quadrada e outro representando a parte linear. Esse aqui, na verdade, como quadrado e linear para ficar no mesmo formato. Né? Como é o que acontece? A gente faz a distribuição, reagrupa os termos em termos de a menos b, né? Porque a expressão que nós queríamos aqui, ó, está aqui, ó. Então, toda essa gente aqui tem que dar 0. Aí, para gerar esse ab ao cubo menos a ao cubo b, para colocar nesse formato aqui, ó, a gente teve que somar esses termos aqui para manter a igualdade. Mas esses termos são 0, né? Como é que eu montei eles aqui, na verdade? Para montar eles, a gente vai pensa assim. Aqui a gente tem que gerar nosso a menos b, entre parênteses. Para gerar o b quadrado, eu vou ter que colocar ab quadrado. Porque quando compor esse aqui com este vai dar ab ao cubo. Mas aqui, ó, tá negativo. Então, droga. Tá negativo, então eu tenho que colocar negativo aqui na frente. Mas ele gerou outro cara aqui. Menos a quadrado b quadrado. Então, eu tenho que somar mais a quadrado b quadrado. E agora a mesma forma para o outro, ó. A gente faz aqui menos AB. Então, como esses caras aqui cancelam, a gente coloca o A menos B em evidência aqui em todos. E aí basta somar cada um deles aqui. Isso tem que ser igual a 0. Uma forma que isso seja 0 é que psi seja igual a este cara
e ômega seja igual a este. Senão... Então, como aqui, psi igual a AB quadrado e ômega igual a quadrado B. Aplica isso no limite. Substitui toda essa parte aqui no numerador com A sendo raiz de x e B raiz de 2. O que é interessante notar aqui em todas as questões? Vamos voltar analisando lá da raiz quadrada. Isso foi legal de ser feito em sequência. A nossa raiz aqui era quadrada e tinha uma diferença. O que estava sujando, o que estava causando determinação é que o x tendia a 3 e aqui nós tínhamos um 3 menos 3. Então, se não tivéssemos esse sinal negativo, fosse uma soma, não haveria problema nenhum, pois o numerador não importa se o numerador é zero, mas o denominador não pode ser zero. Então, quando a gente fez a substituição, o que a gente notou aqui? Nós saímos de uma subtração de um numerador e agora há uma soma. Então, ao menos que essa soma aqui dê zero, não há problema algum, né? Não tem como... O único jeito de somar zero é que as duas coisas sejam zero. O que não é o caso, não tem nenhum zero aqui e o x não tende a zero. Então, se há algum número aqui, o x aqui que tende não é algum número diferente de zero, não vai ter problema no limite, ao menos que tenha uma raiz, que tenha alguma outra coisa. E a gente notou o seguinte, ó. A raiz era quadrado, o grau da raiz era quadrado. Então, aqui está um termo 2. O termo da raiz está aqui. E aqui o elevado dele é o grau da raiz menos uma unidade. A gente vai ver que aconteceu isso realmente. Era o grau menos uma unidade, quando a gente vai ver aqui. Aqui não dá pra ver, porque é um caso muito simples. Quando a gente vai pra raiz cúbica, tinha essa diferença aqui, ó, de x menos 3. E ela foi transformada em uma soma de termos. Ok? Então, saiu limpo. Olha aqui, o grau da raiz cúbica, né? É só copiar isso aqui. E agora, o grau da raiz menos uma unidade é o expoente dele. Que vai ser 2. 3 menos 1, 2. E agora na raiz quártica, ó. O grau da... Nós tínhamos também uma diferença. E agora ela se transformou em uma soma. Novamente aqui, ó. O grau da raiz, quarta. Copiar a raiz. E aqui dentro da raiz vai ser o grau da raiz menos uma unidade. Isso foi uma coisa interessante que aconteceu nesse estilo de questão, né? Quando tem esse padrão aqui de questão, né?